os 15 anos de casa. E hoje, nesse dia, Peter Amicucci, eu quero te perguntar, tem hora para sair de casa? Tem hora sim para alçar voo? Hora de voar? Tem um tempo certo para isso? Boa tarde, Peter. Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Miquel, Carolzinha, todo mundo que tá aí. E todos os nossos queridos ouvintes da 95 mais FM, aqui no programa Conexão. Um grande prazer poder estar aqui de volta com vocês. Uma satisfação. Boa tarde para todo mundo aí. Um beijo diretamente aqui de Belo Horizonte, tá bom? Beijo, querido. Gente, é sempre bom demais falar com você. Mas conta aí, Peter Amicucci, ajuda aí esses bebezões que estão nos escutando agora. Qual é a hora de sair de casa? Não existe a idade certa para sair de casa, Micarla. A vida, ela sorri para cada um de uma maneira diferente. Entender isso já é colocar a sua maturidade em xeque. Entender que o momento certo é a vida quem vai dizer para você. A gente tem filhos com 30, 40, com 20, 21 dentro de casa e também filhos que com 21, 19, 18, ela sai e com 30, 35, 40, 50 que saem de casa. Por que eu tô dizendo isso? Peter, por que você tá falando que a vida vai sorrir diferente para cada um? Porque a realidade de alguém que mora no interior, que quer conquistar um espaço um pouco melhor dentro de uma capital, vai exigir dele sair um pouquinho antes para correr atrás. Outros vão sair por causa do vestibular, que tem que prestar em outra cidade, em uma capital, e conviver e também oportunidades de trabalho. Então é muito relativo. Às vezes as pessoas dizem, poxa vida, mas eu tenho mais de 30 e ainda convivo com meus pais. É entender que cada um de nós temos um tempo determinado e aceitar esse tempo e respeitar esse tempo vai fazer da nossa vida muito mais leve. Também nós devemos entender que quem sai de casa leva um mix aí de sentimentos, né? Ele tem um sentimento de coragem, determinação, desapego, vezes insegurança, medo, solidão e tantas outras coisas que muitas vezes nós não colocamos em xeque. E é tão importante a gente imaginar e pensar sobre isso, para principalmente você aí, os nossos queridos ouvintes da 95 mais FM. Às vezes a gente fala assim, vou sair de casa, muita gente, para eu ser independente. Às vezes a gente é independente financeiramente, mas não é emocionalmente. A gente precisa. Hoje eu fiz uma publicação até falando do nosso campo de apoio. Quem que é o nosso campo de apoio nos momentos mais desafiadores que a gente enfrenta? Às vezes nós somos dependentes dos pais financeiramente e independentes emocionalmente. Então também pensar sobre isso é muito importante e é algo que a gente deve levar bastante em consideração. Olha, eu vou te dizer, Peter Amicucci, eu saí de casa, eu tinha 30 anos. Só depois que o meu pai morreu, eu resolvi sair de casa e saí com 30 anos. Miquel Avelino saiu da casa dos pais, mas foi morar na casa da tia, então não foi vale. Assim, eu saí primeiro, fui morar, eu e Luciana, minha prima. Aí depois voltei pra Riachuelo, de volta pra minha terra. Aí voltei agora, eu moro com tia Cris. Então, saí da casa da minha mãe, tia Cris é uma segunda mãe. Então não vale, ele tem 25, mora na casa da tia, que é como se fosse mãe. Eu sou muito feliz, tá vendo? Muito feliz. Aí eu Miquel é novo, tá na flor da idade. Miquel é novo. Agora Carol, por exemplo, Carol tem 30 e quanto, Carol? 32. E continua morando com os pais. Isso, continua morando com os pais. Tá vendo? Aqui tem vários exemplos. Aqui é Alexandro. Alexandro saiu de casa com quantos anos, Alex? Saí de casa com 31. 31, mas já saiu de casa para casar. Sim. Isso, eu queria te perguntar, Peter, quando a gente, por exemplo, quando a gente vê americano falando, eles acham um verdadeiro absurdo. Tipo, o menino passou para uma universidade, mesmo que seja na cidade onde os pais moram, ele tem que morar fora. Essa questão da gente, a gente está falando aqui de todo mundo, quer dizer, Miquel está com 25, eu tinha 30 quando saí de casa, Carol com 32, enfim, Alex, isso daí é comum, assim, é muito da nossa cultura brasileira, da gente permanecer mais tempo do que, por exemplo, o pessoal, os americanos ou os europeus? Sim, é uma coisa natural, é uma coisa também bem cultural, a gente deve entender, porque lá nos Estados Unidos, os pais, eles impulsionam exatamente bem do vestibular, quando o adolescente, né, na fase adulta, na sua fase adulta, ele é impulsionado a ir para um lugar um pouco mais distante. Por exemplo, quem mora em Texas vai para um lugar um pouco mais, uma capital ou algum outro lugar que ali
de repente não está servindo de suporte para que ele possa crescer e desenvolver na sua área profissional e também estudantil. Então, eles normalmente enviam, né? Os americanos, eles têm essa cultura. Mas vamos entender alguma coisa. Nós brasileiros adoramos olhar para os Estados Unidos ou para os americanos e tomá-los como exemplo. E acaba que algumas coisas elas não dão muito certo porque a nossa cultura é bastante diferente. Nós somos um povo bem caloroso, nós somos mais amáveis, nós temos a linguagem do toque, né? Que é aquilo que a gente precisa abraçar, tocar, beijar. O americano não tem isso. Então, querer caber dentro de outra cultura ou tentar inserir essa cultura dentro da gente é com certeza um momento muito frustrante, porque muitas vezes a gente não consegue. Principalmente aqui no Brasil, que os pais são tão apegados aí aos filhos, né? Todo mundo tá falando aí de que saiu de casa. E eu também quero falar, eu saí de casa aos 21 anos de idade para estudar em regime de internato em Curitiba. E foi muito desafiador para eu sair de perto da minha mãe. Na época eu morava eu e minha mãe, meu irmão já tinha se casado, para deixá-la e enfrentar esses montes de desafios que normalmente a gente enfrenta e que muitas vezes nós trazemos para nossa vida como uma âncora e não como uma raiz. Sabem a diferença de uma âncora e de uma raiz aí, aos nossos ouvintes? Qual que é a diferença de uma âncora e de uma raiz? Fala aí, Peter Amicucci. A âncora, ela te deixa parado no mesmo lugar, estagnado. E a raiz, ela te nutre e ela te faz crescer. É bom a gente pensar sempre por esse lado. Uau, ai meu Deus, é por isso que eu amo. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu amo ouvir o Peter Amicucci. Gente, você é âncora, é raiz. Eu tô pensando aqui, porque eu, por exemplo, meu filho tem 16, outro tem 18. Eu já sei que tá perto, são jogadores de futebol. Daqui a pouco eles no popular vão pegar o beco. Eu sei que não vai demorar, mas o coração da mãe, dum, 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 dum. Ai meu Deus, quem vai arrumar a cama? Ai meu Deus, quem vai fazer a comida? Ai meu Deus. E eu sei que eles têm que se virar, porque eles não foram feitos para estarem debaixo das asas da mamãezinha. Sim. Eles são homens e têm que se virar. Mas tem pais e tem mães que não entendem isso, Peter, e acabam esticando mais esse processo. Sim, e pagam uma consequência muito grande por isso, Micaela. Uma coisa que nós devemos entender, e para você também que está nos ouvindo, sair de casa melhora o relacionamento com os pais. É tão bom, né? Porque a gente não tem aquele desgaste cotidiano, a gente vai sentir falta, o filho, a mãe vai sentir falta, e vai valorizar os pequenos momentos quando vai acontecer uma visita, quando eles vão fazer uma viagem junto, né? E quando a gente sente saudade, a gente prioriza as lembranças felizes, e isso gera reciprocidade. Então é importante os pais entenderem o momento, né, como uma fruta, como uma árvore que está dando fruto. Existe um momento que ele não fica mais pendurado, ele cai, porque já deu tempo de amadurecer. Então os pais terem essa sensibilidade, mais do que esse senso de posse dos filhos, é muito importante, porque dessa forma os filhos não atrapalham o relacionamento dos pais, que é um momento que você, por exemplo, você está vivendo aí um momento que o Theo e o Carlis de repente vão voar, e você vai viver o seu noivado, seu casamento, sua vida, só você e o seu esposo, né? Então isso é tão importante, isso é tão gratificante saber que você cumpriu com o seu dever de mãe aqui e sempre vai cumprir. Que lindo, Peter Amicucci. Depois, no finalzinho, eu quero encerrar com algo para deixar os nossos ouvintes pensar. Mas aí eu só quero responder essa Fala aí então, Peter. Gente, então eu quero aqui deixar algo muito importante para os nossos ouvintes e para cada um de nós, que é algo que eu até escrevi para a gente poder falar com eficácia aqui, que diz assim: passarinho aprende a voar quando sabe que tem um para pousar. Antes de velejar, mar adentro, cuide muito bem do seu porto seguro. Afinal, ele pode ser o único lugar para se abrigar em uma tempestade. Olha, não, palmas, não, olha, essa daí, agora, Alexandro, palmas, porque, palmas. Peter Amicucci, você arrasou, muito obrigada por mais um Me Ajuda Aí, que volta na próxima quarta, né, Peter? Muito obrigada. E passa aí, quem quiser acompanhar o Peter Amicucci, @Peter, P-E-T de tatu, E-R, Amicucci, A-M-I-C-U-C-H-I, Amicucci. Exatamente. No Instagram, e você acompanha Peter durante toda a semana. Obrigada, Peter. Obrigado, pessoal. Um beijo grande para vocês, os nossos queridos ouvintes. Obrigado, até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem. E agora é hora... agora